Fala, meu povo! Tudo bem, galera? Espero que vocês estejam todos bem, todos saudáveis e prontos para a primeira aula falando sobre triângulos, tá? Então, aqui a gente vai ver a parte dos elementos, condição de existência e a classificação dos triângulos, coisa tranquilinha, bonitinha. E aí a gente entra aqui na definição de triângulo. Então, primeiro, o que é um polígono? Né? Quando a gente fala em polígono, a gente está pensando em ângulos, né? Já que a palavra poli, vários, e gono significa ângulo. Né? E aí, quando a gente fala do triângulo, que é uma das mais importantes figuras geométricas pela estabilidade que ela dá, sustentação que ela dá, né? Que ele dá, no caso, a todas as construções, né? Toda essa estabilidade aí, no caso, a gente tem essa importância de estudar ele por esse motivo, pela rigidez dele, né? Então a gente tem uma figura, né, que seria a menor, um polígono de menor quantidade de lados e a menor quantidade de ângulos. Então ele tem 3 ângulos e 3 lados, tá? E a gente vê muito nas construções, né, para dar toda essa estabilidade. Então aqui, que nem, por exemplo, numa porteira, você tem aqui aqui você teria um quadrilátero e aí eles dá essa travada, né, para que a porteira não ceda. A mesma coisa nas estruturas metálicas, nos telhados de casa, você pode ver, para não ter movimentação do telhado, eles travam formando triângulos para dar estabilidade, tá bom? Então, o triângulo ele é importante por isso, porque qualquer polígono que você pegar, você consegue travar ele, traçando, né, quebrando ele em triângulos, né? Você deixa ele totalmente estável, né? E aí a gente tem os elementos básicos de um triângulo. Então, aqui você tem os vértices, né? Então, aqui você tem o vértice A, vértice B, vértice C, lembrando que vértice é mudança de direção, né? E aí sempre oposto ao vértice A, a gente fala que você tem a medida do lado BC. Aí a gente vai chamar ele de Azinho. Oposto ao lado B, você tem o Bzinho. Oposto ao lado C, você tem o lado de medida Czinho. Beleza? Então, você tem aqui nas definições dos nomes, né, dados. Então, A, B, C são os vértices, onde ele muda de direção. Segmentos de reta, que seria AB, AC e BC, que são os lados, né? Então, aqui AB, AC e BC, lados ou arestas também, a gente pode dizer arestas de um triângulo, e aqui as medidas dos lados. Além do mais, a gente tem esses ângulos aqui, né, que são os ângulos internos de um triângulo. E fazendo a projeção, né, dos lados, aí a continuidade dos lados, nós teríamos esses ângulos que são classificados como ângulo externo. Então aqui você tem o ângulo externo do beta, o ângulo externo do alfa, o ângulo externo do gama. E uma relação importante que a gente vê nesses triângulos aqui, olhando para esses ângulos, é o seguinte, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você teria a seguinte relação. Quando você olhar para o ângulo alfa e o delta aqui, a relação entre eles é que eles são suplementares. Então, o ângulo alfa somado com o ângulo delta é igual a 180 graus. Da mesma forma que o ângulo beta somado com θ também é 180 graus. Da mesma forma que o gama somado com ômega também é igual a 180. Então você tem que sempre a soma de um ângulo interno com um ângulo externo é sempre igual a 180 graus, né? Eles seriam suplementares, ok? E aí a gente tem também o perímetro. O que é o perímetro de um triângulo? Quando a gente fala em perímetro, a gente está pensando na soma de todos os lados, tá? Que nem eu quero saber o contorno desse triângulo, beleza? Então, perímetro é contorno. E quando a gente fala em triângulo, a gente está somando todos os lados. E, opa, desculpa, né? Eu fiz um risquinho aqui bonitinho, né? Que não era para ter feito. A gente apaga ele aqui rapidinho. E quando a gente fala em perímetro, você está pensando sempre na medida, né? Voltando aqui, no contorno, tá? A gente não pode falar soma de todos os lados, porque circunferência também tem perímetro e ela não tem os lados, né? E aí o perímetro a gente simboliza por esse cara aqui, ó, 2P.
Então, a palavra perímetro ela pode ser substituída pelo símbolo 2P, ok? E aí, senhores, a gente vai para a condição de existência. Será que sempre eu consigo construir um triângulo? Aí eu trago aqui esse, vamos dizer assim, esse desafio, né? Se você pegar, por exemplo, três segmentos ou três canudinhos aí no caso, um de 10 centímetros, por exemplo, a gente coloca o C, que é a unidade de comprimento, né? Pode ser qualquer unidade que você queira. Um de 4 centímetros, um de 3, estou supondo aí, se você quiser fazer o teste. Será que a gente consegue construir o triângulo? Não, a gente não consegue, independente da inclinação que você faça aqui. Então, não é possível, não é toda hora que você vai conseguir construir um triângulo olhando apenas pelas três medidas, né? Você olhou as três medidas, eu tenho três segmentos, eu consigo desenhar um triângulo, tá? Faça o teste, aí você vai ver que não é possível. Outro caso aqui, né, que nem nesse caso aqui, voltando, se você pegasse esses dois juntos, não são somados, não dá esse, né? Porque se você pega ali, por exemplo, o número 10, né? O 10, ele é maior do que 4 mais 3. Então, ó, os dois pequenos não foram suficientes para passar esse, tá? Agora, esse daqui, ó, eu peguei os dois segmentos de 6 e 4 e o outro de 10. Será que é possível? Sei lá, ó. Por mais que você aproxime, eles não vão ser, não vai conseguir fechar, né? Então, você teria aqui no caso, ó, que o 10, ele é exatamente igual à soma dos outros dois. E com isso você também não conseguiu fechar, ó, duas situações em que você não consegue fechar o triângulo. Quando o maior deles é maior que a soma dos outros dois e quando o maior deles, tá, também é igual à soma dos outros dois. Então, nessas duas situações, você não consegue construir o triângulo. Vamos ver o terceiro caso. Tá? O terceiro caso, a gente observa aqui que o 10, né? O 10 aqui no caso, ele é menor que a soma dos outros dois, concorda? Então, ó, se você pegar aqui o número 10, então, ó, o 10, ele é menor do que 7, e 7 feio, mais 5. E aí, nessa situação, a gente conseguiu desenhar o triângulo, tá? Vocês só me desculpa que a letra está saindo feia, porque acabou a pilha da minha caneta aqui. E aí eu vou trocar rapidinho para continuar a aula, né? Porque esses imprevistos acontecem, né? Só um minutinho, voltando, acredito que agora ela volte a pegar, voltou. Então, gente, olha só, observa que foi possível a gente construir o triângulo quando o maior dos lados foi menor que a soma dos outros dois. Então, nessa situação, você consegue construir o triângulo. Olha que bacana. E aí a gente cria uma condição de existência, tá? Deixa eu só apagar tudo isso daqui para ficar bem visível para vocês. Então, ó, aqui nós temos a condição de existência. Ó, você só consegue construir um triângulo se estiver valendo o seguinte, ó, um lado for maior que a subtração dos dois e menor que a soma desses mesmos dois lados. Aí eu coloco aqui em módulo. O que significa o módulo? O módulo deixa tudo positivo. Então, se um número é negativo, você colocou em módulo e ele fica positivo. Como não existe lado negativo, a gente coloca em módulo para suprir esse lance, né? Para eliminar essa possibilidade dele estar dando negativo. Beleza? E aí, senhores, a gente tem então um lado, ele é maior que a diferença e menor que a soma dos outros dois. O outro lado tem que satisfazer a mesma coisa. Maior que a subtração, diferença, e menor que a soma. O outro lado, maior que a diferença e menor que a soma. Tá? Então, isso daqui mostra a condição para que exista um triângulo. Não é quaisquer três segmentos que constroem um triângulo. Tem que satisfazer isso. Você fala, mas eu tenho que analisar os três? A princípio, sim. Você analisaria os três lados. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente consegue mostrar que o 10
ele é maior do que a subtração 5 menos 7, que dá 2, e é menor que 5 mais 7. Tá? Da mesma forma, você analisaria o 7. O 7 ele é maior, que 10 menos 5, só que ele é menor que 10 mais 5. E a outra, o número 5, ele é maior que 10 menos 7 e é menor do que 10 mais 7. E observa que aqui a gente fala maior e menor, não é menor igual, maior igual, tá? É só estritamente menor que a gente vai estar dizendo aqui, ok? E aí a gente tem aqui a classificação dos triângulos. Então, quanto aos lados, a gente pode chamar ele de equilátero, isósceles e escaleno. Triângulo equilátero, ele tem os 3 lados de mesma medida e, consequentemente, os 3 ângulos são de mesma medida. Até porque, gente, sempre ao maior ângulo opõe-se o maior lado, tá? Ao menor ângulo opõe-se o menor lado. Então, se os 3 ângulos são iguais, então os 3 lados têm que ser iguais também. Então, aqui nós teríamos o equilátero. E cada um desses ângulos, a gente vai ver depois, vale 60 graus, né? Já que a soma dos ângulos internos, a gente vai chegar que é 180. Quando a gente fala do triângulo isósceles, ele tem 2 lados de mesmo tamanho. Então, ó, esse ângulo é igual a esse, porque ó, eles olham para lados de mesmo tamanho. Então, ele tem o mesmo ângulo. Esse lado aqui, que é o diferentão, ele é a base. E esse ângulo aqui, a gente conhece ele como ângulo do vértice. Tá? Então, o ângulo do vértice é o diferentão deles também. Uma coisa que a gente diz sempre que todo triângulo equilátero também é isósceles, tá? Porém, gente, nem todo isósceles pode ser classificado em triângulo equilátero. Então, a volta seria falsa, tá? A ida verdadeira, a volta é falsa, beleza? E aqui a gente tem o triângulo escaleno, 3 lados de medidas diferentes. Então, ó, esses ângulos olham para lados diferentes, então eles são diferentes também, ok? E aí a gente tem a classificação quanto aos ângulos, né? Aí os ângulos, a gente tem ali acutângulo, significa 3 ângulos agudos. Nossa, legal. O que que significa um ângulo agudo? Um ângulo ele é classificado em agudo se ele for maior que 0 graus, só que ele tem que ser menor que 90. Então o triângulo ele teria 3 ângulos agudos, tá bom? Aí ele é um acutângulo. Obtusângulo, né? Quando ele tem apenas um ângulo, né? Então aqui a gente pode dizer aqui, ó, apenas um ângulo obtuso, tá? Então, esse ângulo obtuso, ele olha para o maior dos lados. Então, aqui é o maior lado do triângulo, né? Já que ele é o maior ângulo, vai ser o maior lado, tá? O obtuso vai ser o maior. E aí, o que que é obtuso? Um ângulo ele é classificado em obtuso se ele estiver entre 90 graus e 180 graus, ok? E aí, senhores, a gente vai rapidinho. Deixa eu soltar o meu cachorro. Rapidinho, soltei o meu cachorro porque ele estava atrapalhando a aula, né? O bichinho queria correr para lá, correr para cá e vamos dar sequência, né? No nosso vídeo. E aí, senhores, a gente tem aqui, ó, esse triângulo, ele vai ser classificado em retângulo. Por quê? No triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo reto, que é aquele que é exatamente 90 graus, tá? E os dois outros ângulos que nós temos aqui, ó, eles são agudos, tá? Então aqui é agudo, menor que 90, e aqui também tem que ser agudo, tá? Também tem que ser menor que 90 para que esse cara aqui possa ser 90 graus. Então, esse daqui também é o maior dos lados, tá? E aí ele vai receber o nome de triângulo retângulo. E aí a gente tem
Agora, para a gente finalizar, 2 exemplos de condição de existência de triângulos, tá bom? Então, ó, essa condição de existência é para a gente determinar quais são as possíveis medidas dos lados. Então, no primeiro exercício, ele fala 2 lados de um triângulo medem 9 e 6 centímetros. Qual das seguintes medidas podem ser escolhidas para o terceiro lado? Olha só, a gente tem que dizer assim, o terceiro lado. Então, eu tenho o lado 1, posso dizer que ele mede 9 centímetros. O lado 2, vou dizer que ele mede 6 centímetros. E o lado 3 mede X, não conheço, tá? Então, como eu não conheço ele, eu vou colocar ele aqui no meio, ó. Ele vai estar entre a subtração desses dois e a adição desses dois. Opa, desculpa. Me desculpem que eu errei. Aqui. Pensei já na resposta. Meu pensamento vai além, né? Fazer o quê, né? É duro ser demais. Então, ó, aqui seria 6, 9 menos 6, e aqui é 9 mais 6. Então, ó, a gente chegaria módulo de 3 é menor que x, que é menor que módulo de 15, né? Aqui no caso, gente, coloquei módulo de 15, mas não precisa também, porque ali a gente está trabalhando com soma. Então, ó, aqui eu posso deixar isso sem, ó, esse módulo aqui, esse módulo também. Aqui eu não preciso deixar esses carinhas aí, tá? Não tem necessidade. Ah, mas e se eu colocar? Tudo bem, não vai ter problema. Então, módulo de 3 é 3. Então, a resposta que eu estou procurando é um número que esteja entre 3 e 15. Não pode ser 3, então eu já elimino essa. Não pode ser 15, né? Porque tem que ser menor que 15. E não pode ser 2, porque aqui 2 é menor que 3. Eu estou procurando números maiores do que 3. Então, esse também não é. Gente, pode chutar. A alternativa correta, 12. Então, o lado que eu estou procurando, ele teria que ter 2 centímetros, tá? Das opções que nós temos aí, só essa satisfaz, ok? Agora, ó, entre as medidas dos segmentos a seguir, identifique as que permitem construir um triângulo. Gente, eu tenho que testar todas as alternativas. O que eu digo para vocês é o seguinte: pega o maior lado, tá? E vê se ele é menor que a soma dos outros dois. Isso já ajuda. Então, ó, item A. O 18, ele é menor que 9 mais 9? Tá? Essa é a pergunta. Então, ficaria 18 menor que 18. Isso daqui é um absurdo. Tá? Porque o 18 é igual. Então, essa alternativa não é. Item B. O maior lado, 13. Vamos ver. 13, ele é menor do que 7 mais 9? Então, 13 é menor que 16, né? Ó, que legal! Então, esse daqui deu certo. Agora, esse daqui, vamos fazer mentalmente. 9 é menor que 6 mais 3? Não. O 5 é menor que 3 mais 1? Não. O maior, 34, é menor que 12 mais 20? Não. Então, a única que deu certo é a alternativa B. Pessoal, muito obrigado. Tenha um ótimo dia, ou ótimo início, ou ótimo meio, ou ótimo fim de dia, que eu não sei que hora que você vai estar assistindo esse videozinho. Espero ter ajudado um pouquinho. Qualquer dúvida, me procurem nos grupos. E ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Beijo a todos e até a próxima aulinha que logo estará por aí. Gente, muito obrigado.